Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Nós queremos então começar a fazer a exposição do nosso comentário bíblico, Nossa escola bíblica dominical. Dia 17 agora de agosto, foi a lição de número 7 e vai falar sobre uma igreja que não teme a perseguição. É a lição de número 7. A nossa escola bíblica, o terceiro trimestre, vem com o título de capa A Igreja em Jerusalém. Então nós estamos abordando no nosso terceiro trimestre essa lição tão ímpar, tão importantíssima para a igreja, o Dierna, o tempo atual, que traz como título uma igreja que não teme a perseguição. O texto áureo diz assim, Atos 5:29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E a verdade prática em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. A igreja será perseguida, Deus a protegerá. Então, nós vemos essa verdade prática aí, que são duas verdades a princípio, que é a igreja será perseguida, isso é uma verdade inegável, e Deus as protegerá. Essa também é uma outra verdade inegável. Junto com a perseguição vem a proteção de Deus, vem o cuidado de Deus para com a sua igreja. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe. Se você estiver acompanhando, pega seu exemplar bíblico, que se encontra em Atos 5:25, e diz assim a palavra do Senhor. E chegando, anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo, e ensina ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era o dia dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Glória a Deus. Então nós fizemos a leitura bíblica em classe, e nós já vamos para a introdução, para que esse vídeo não venha a ficar tão longo e exaustivo. Diz assim a introdução. Desde o seu início, a igreja enfrenta oposição e perseguição por sua própria natureza. A fé cristã atrai sobre si a rejeição e perseguição. Porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Foi assim no primeiro século e é ainda assim hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de diferentes formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nessa lição, veremos como Deus faz isso, capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Então, nós observamos, meus irmãos, a introdução do comentarista dessa nossa lição, dessa escola bíblica dominical. Esse comentarista ele vai trazer a seguinte afirmação. Está aqui, essa capa muito bonita, Capa da nossa escola bíblica, nosso terceiro trimestre. E o comentarista vai nos dizer que a realidade
é que a igreja verdadeira e genuína faz fronte ao pecado, ao mundo, e automaticamente, consequentemente, há uma retaliação concernente a isso, aos valores seculares desse mundo pagão, o paganismo, né, infiltrado da sociedade, o secularismo, tantas outras coisas que ao mundo é comum, ao mundo é normal, mas nós, como cristãos, nós refutamos, nós vamos na contramão do mundo. Então, quando você vai na contramão do mundo, vai ter pessoas que vai ser contrária à tua fé, você pode ter certeza disso. O mundo aborreceu a Jesus, odiou a Jesus, os que estavam no mundo. Perdão. E nós também assim seremos odiados, né, por muitos, pelo mundo, pelo sistema do mundo, por aqueles que estão nas trevas, meus irmãos. Nós não vamos esperar menos que isso, a não ser que nós estejamos complacentes com o mundo, a não ser que nós estejamos sendo amigos dos mundanos, ser amigos do mundo. Nós devemos amar os que estão no mundo, mas não ser complacente com os seus pecados, não ser amigos dos que estão no mundo, né, dos que estão na prática das coisas mundanas, mesmo. Nós não podemos, é impossível você ter comunhão com quem está nas trevas, é impossível. Então nós temos que confrontar, nós temos que amar os que estão no mundo. Agora, amigo é alguém que é íntimo, né? Alguém que é íntimo, que tem comunhão com essa pessoa. Então, para eles se tornarem verdadeiros amigos nossos, eles vão ter que se converter, vão ter que se entregar a Jesus, mudar as suas práticas pecaminosas, não é mesmo? Para então ter comunhão conosco, com a igreja. Então, quando isso não acontece, infelizmente, eles são os inimigos da cruz de Cristo e automaticamente inimigos da igreja. Então, vai ter uma oposição, vai ter um choque entre os que estão no mundo, entre os que estão servindo a Deus. Isso é inegável. À luz da Escritura, nós observamos isso. E o comentarista, ele faz essa seguinte afirmação: mas Deus nos dá a garantia, a Escritura nos garante que Deus está conosco, Deus nos empodera, Deus nos reveste e nos fortalece para nós vencer as investidas, né, dos inimigos da cruz, daqueles que estão nas trevas, a fim de que até esses que estão nas trevas venham ser alcançados pela luz divina, mesmo pela luz de Cristo através das nossas vidas. E nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos seguir o curso do mundo, nos parecer com o mundo para ganhar os que estão no mundo. Nós temos que seguir com Cristo, servir a Cristo, imitar a Cristo e, consequentemente, o Espírito Santo que está em nós convencerá os pecadores, abrirá os olhos dos cegos, que estão cegos espiritualmente dizendo. Então, o tópico 1 diz assim: a igreja é perseguida. Os perseguidores. Na Bíblia vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Então, nós vemos até mesmo as autoridades religiosas da época começaram a se opor, né, à igreja naquela época, a igreja primitiva. Então, Atos 5 menciona 3 grupos. Primeiro, os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Então, os saduceus eram um grupo muito influente, com um grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes, dos anciões, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Então, esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Então, é um grupo que estava infiltrado ali, estavam no sistema religioso e tentaram, de todas as maneiras, parar o Senhor, o nosso mestre, e, consequentemente, esse mesmo povo vão tentar parar os discípulos de Jesus. Consequentemente, mas Deus sempre está ali com as suas mãos estendidas para livrar e guardar os seus servos. Esse grupo, né, já havia tentado várias vezes atrapalhar o ministério do próprio Jesus. Então, os anciões eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo
mencionado também em Atos 4.1, era um sacerdote nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com a sua influência, viram a igreja como ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Então eles tentaram e fizeram de tudo para impedir o crescimento da igreja. Os saduceus, os sacerdotes e o capitão do templo. Esses três grupos tentaram de toda quanto maneira impedir a pregação do evangelho. Mas quem pode impedir aquilo que está vivo? Quem pode impedir a mão de Deus? Mesmo nada pode impedir a mão de Deus. E esses homens, meio à perseguição, nós vamos ver nessa matéria de hoje, nessa lição de hoje, que eles continuaram avançando na força, no poder das mãos de Deus sobre a vida deles. Então, o segundo tópico, esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em duas esferas. A religiosa, por verem a mensagem de Cristo como ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Na esfera religiosa, Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam de sua fé com poder, ganhava mais e mais admiração popular. Atos 2:47. Muitos já haviam aceitado a fé. Atos 4:4. Esse número continuava crescendo. Atos 5:14. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. Então, qual que era a intenção, qual que era a indignação desses três grupos? É que o evangelho estava crescendo. A seita dos nazarenos, assim chamada por eles, estava crescendo. Os do caminho estavam crescendo. Os seguidores de Cristo estavam crescendo. Mesmo esse mestre morto continuava crescendo. Então eles vivos, os rabinos vivos, e estavam declinando. E Jesus, mesmo após sua morte, continuou crescendo e avançando. A pregação do evangelho, a igreja continuou crescendo, porque Jesus que fazia crescer nessa igreja. Ele estava com essa igreja, mesmo morto, ele ainda estava presente com essa igreja em espírito, através do seu Espírito Santo, e essa igreja crescia em graça, crescia em estatura, em sabedoria e em poder. Muitos, até mesmo judeus, se converteram a Cristo, se converteram ao evangelho. Então, na esfera política, em Atos 12:1-5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é da natureza mais política na esfera pública. Ali o Herodes, um dos governantes que representavam o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prendeu o apóstolo Pedro, sabendo que Pedro era um líder de destaque dos apóstolos. Queria, com isso, aumentar seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Tinha um grupo ali de judeus que se opunham à igreja. E Herodes, por aumentar seu status político, ele encerrou a Tiago, matando a fio de espada, e também mandou prender alguns cristãos e também a Pedro, o líder dessa igreja. Então ela tem influência política junto com os judeus, porque nesse tempo a religião judaica e a política, o Império Romano estava unificado. Nós vemos que para ter engajamento junto com os evangélicos, não junto com os judeus, Herodes perseguiu a igreja, perseguiu os cristãos, fazia afronte contra os cristãos e prendendo alguns para, assim, agradar o público que ali estava ao seu redor, esse público judeu. Então, a igreja, na esfera política, na esfera religiosa, a igreja enfrentará oposição. Subtópico 3. A igreja sempre enfrentará opositores, de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, é visto como antiquado, preconceituoso e indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas o seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. Então, o objetivo é esse, meu irmão. As oposições virão para silenciar a voz da igreja. A minha voz, a tua voz. É por isso que as oposições virão. Por quê? Porque os nossos valores, como já comecei na introdução a afirmar,
são contrários aos valores do secularismo, aos valores mundanos, aos valores do mundo. O mundo diz que eles estão certos vivendo a vida que estão vivendo. Nós cristãos, nós pregamos contra o liberalismo, né? Uma vida liberal, libertina, uma vida contrária às escrituras. Por isso que eles tentam, de toda maneira, dizer que a Bíblia é um livro antiquado, é um livro antigo que não serve para essa geração. Mas nós continuamos dizendo que a Bíblia ela é atual, mesmo, ela é um livro atual, muito atual, mesmo ela não sai, ela não vence, ela não fica antiga, é um livro atual para todas as eras, quando existia igreja na terra. É o livro que corrige a nossa moral, que estabelece princípios, não é mesmo? Então, muitos são contrários a esse princípio e nos tem como preconceituosos, nos tem como pessoas indesejáveis, nos tem como pessoas más. O mundo nos tem como pessoas más, mas nós não somos inimigos do mundo, não é mesmo? Nós somos, só porque nós servimos a Cristo, nós temos um estilo de vida diferente, nós, sem querer aborrecer o mundo, eles nos vê como alguém que os aborrece, porque eles estão numa vida conturbada de pecado, e eles nos veem, e Satanás, o acusador, né, diz a eles, fala a eles, ao espírito deles, que nós queremos ser melhores que eles, nós queremos ser mais santos que eles, mesmo, e pela situação que eles estão passando, as dificuldades que eles estão passando, muitas vezes, se sentem ofendidos, não por algo que nós estamos dizendo, mas por uma conduta de vida que nós estamos levando, uma vida que agrada a Deus. Então o mundo se aborrecerá de nós, os que estão no mundo se aborrecerá de nós, e farão fronte, farão oposição, tentando o quê? Silenciar a nossa voz, com perseguição, com palavras, com afrontas, com ataques, de todas as maneiras. Mas Jesus, ele afirmou, ele fez uma promessa, de que estaria conosco até a consumação do século. Essa é a promessa que nos faz perseverar, nos faz avançar as fileiras inimigas. Vamos para o subtópico 2, a igreja protegida. Tópico 1, um anjo de Deus. O tópico 2, subtópico 1, um anjo de Deus. Lucas destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. Atos 5,19. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Então a igreja não é somente perseguida, ela é protegida. Então você que está passando perseguições, não temas. O Senhor está te protegendo. Deus envia anjos para te guardar, para te livrar. Anjos poderosos, poderosos. Nós vemos exemplo disso, que quando Senaqueribe veio afrontar Ezequias, o rei Ezequias, Israel, nós vemos que Deus enviou um anjo, um único anjo, que matou 185 mil soldados de Senaqueribe. Nós vemos que ao redor de Eliseu havia vários anjos poderosos, guardando o profeta. E um exército inteiro foi cegado por aqueles anjos. Nós vemos que anjos estavam guardando Jó, na impenitente cidade de Sodoma e Gomorra. E aqueles homens foram feridos de cegueira por aqueles anjos. Então nós vemos anjos servindo a igreja, nós vemos anjos tirando Pedro da prisão, nós vemos os anjos servindo a Jesus no exército. Então Deus envia anjos poderosos para lutar contigo. Isso não é angelolatria, né? Isso é bíblico, a doutrina dos anjos. Deus tem anjos poderosos guardando a igreja, te livrando. Você pode ter certeza disso. Se você está servindo a Jesus, seguindo a Ele, obedecendo os seus mandamentos, está submetendo a voz de Deus, está submetendo as ordenanças de Deus, as diretrizes de Deus, você pode ter certeza, Deus tem anjos acampados ao teu redor. É bíblico, no Salmo 91 diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que temem, guarda e o livra. Isso é palavra de Deus, promessa de Deus para a tua vida. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui a igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos.
Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, Atos 12:7, com Felipe em sua missão evangelística, Atos 8:26, em missão na casa do centurião romano, Cornélio, Atos 10:3, e com o apóstolo Paulo em alto mar, Atos 27, 23 e 24. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Olha, meus irmãos, que coisa tremenda. Então, se você é um candidato a herdar a salvação, querido, e se você está na presença de Deus, não tema que Ele possa fazer mal, porque os anjos do Senhor são ministros que estão servindo a igreja, estão ajudando a igreja no seu serviço, os pregadores, pastores, missionários, os evangelistas, na sua função. Esses anjos, eles estão aí para te livrar, para te guardar, pode ter certeza disso, te levar de toda seta do mal, de todo dado inflamado, de todo laço do passarinheiro. Esses anjos estão aí para combater ao seu lado. Então, creia nisso, acredite nisso. É a palavra de Deus, nos diz em Hebreus 1:14, que os anjos do Senhor são ministros, como labareda de fogo, que estão ali para servir aqueles que vão herdar a salvação. Você é um candidato à salvação? Fique tranquilo, os anjos do Senhor estão acampados ao teu redor para te guardar e te livrar de todo mal. A intercessão da igreja, Atos, subtópico 2, da intercessão da igreja, Atos 12:5, diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro também revela que a igreja como agente ativo nessa libertação. Então a igreja deve orar continuamente pelos seus pastores, pelos pregadores, pelos ministros, pelos líderes, orando uns pelos outros, tá certo? Nós temos que fazer essa prática da intercessão, praticar essa prática da intercessão, orando uns pelos outros. Contínua oração uns pelos outros, meus irmãos. Não desejando o mal um pelos outros, não é querendo a destruição uns dos outros, não é querendo ver a queda uns dos outros, é querer ver o mal uns dos outros, não, é orar uns pelos outros. A oração da igreja, a oração contínua da igreja, faz com que Deus envie anjos para guardar os nossos irmãos, a igreja perseguida, na janela 10/40, o missionário que está no campo, o pregador que está no campo pregando, pastor, os obreiros, a igreja em si, um orando um pelo outro, contínua oração uns pelos outros, meus irmãos. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Resultado, Deus enviou um anjo do livramento e livrou a Pedro, tirando daquela prisão. Então nós vemos, Tiago não foi libertado. Contudo, esse evento certamente causou impacto na igreja, levando a igreja a orar mais fervorosamente por Pedro. Deus respondeu a oração da igreja e libertou Pedro. Talvez se a igreja tivesse orado por Tiago, nós teríamos mais escritos de Tiago. Mas a igreja se omitiu nesse momento que Tiago foi preso. E eles, talvez nessa ocasião que Pedro foi preso, eles colocaram mais fogo nessa oração, mais desejo, mais intensidade nessa oração, ao ponto de Deus dar um grande livramento para Pedro. Então, quando nós oramos pelos nossos irmãos com intensidade, com fervor, continuamente, não desistir, Deus liberta, Deus salva casamento, Deus restaura lares, Deus salva filhos de crente, Deus salva, seja quem for, Deus liberta, Deus traz, Deus faz acontecer pelo poder da oração da igreja. Porque a oração do justo pode muitos seus efeitos. O valor da oração, subtópico 3. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estava tremeu. Então a oração do crente faz tremer o lugar, faz mover coisas. A oração do crente é poderosa. A oração do crente move o cenário, muda a atmosfera do lugar. A oração do crente tem um poder inimaginável. Grande é essa arma que tem na sua mão, chamada oração. Então ore, meu irmão. Ore e ore e ore até aprender a orar.
A oração, ela é tremenda, ela é poderosa. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco, orando pela cura dele. Então, a oração dá visão, irmãos. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele. A oração faz com que você tenha visão sobrenatural, visitação de anjos, irmãos. Visitação de anjos poderosos para trazer resposta, para comungar contigo, os anjos comunicando contigo. Não é assim? Os anjos eles estavam ali a serviço da igreja. Então você receber visitações de anjos não é errado, não é antibíblico. Você desejar isso. E a oração ela manifesta o mundo sobrenatural, o reino sobrenatural no reino natural. Enquanto Cornélio orava, então os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados do Espírito Santo. Nós temos que orar, irmãos. Nós temos que orar, a igreja tem que orar para que o povo venha a ser batizado com o Espírito Santo. Nós temos que orar. Senhor, batiza com o Espírito Santo. A igreja tem que voltar a orar. Quem já é batizado com o Espírito Santo tem que orar. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Por que não tem mais batismo com o Espírito Santo? É porque não se ora mais para o batismo com o Espírito Santo. Não se pede mais batismo com o Espírito Santo. Não se prega mais batismo com o Espírito Santo. Não se tem mais desejo pelo batismo com o Espírito Santo. E por isso tem muitos que largam a fé, abandonam a fé, porque não estão revestidos, imbuídos desse poder chamado Espírito Santo, essa pessoa bendita da Trindade. Então eles oravam, os apóstolos oravam que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração, com a conhecida frase, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, ainda continua atual, irmãos. Quem ora pouco, o poder dele, irmãos, tem efeito nenhum contra demônios, contra potestade, quem dirá contra o principado, quem dirá contra Satanás. A oração de quem pouco ora, é isso aqui o poder dele. Agora, quem ora muito, meu irmão, coisa tremenda. Quem ora muito, ele faz tremer os alicerces de uma prisão. Ele é uma ferramenta tremenda nas mãos de Deus. Os grilhões se quebram na pregação do pregador que ora muito. Os grilhões se quebram na oração de um pastor que ora muito. Na pregação dele, na mensagem, do ensino dele. É coisa fenomenal o que Deus faz através de um homem que ora muito, de um jovem que ora muito, de uma mulher que ora muito. É coisa tremenda que Deus faz. É coisa grandiosa que Deus faz através da vida de quem tem muita oração, muito depósito de oração, muito tempo de oração, tempo de qualidade. Quem ora muito tem muito poder. Quem ora pouco tem pouco poder. Muito pouco poder. Quem ora 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos, irmão, tem muito pouco poder. Homens como a igreja primitiva, homens que oravam noites inteiras, homens que oravam 8, 10, 24 horas, homens que às vezes passavam vigílias orando. Jesus foi um exemplo disso. Perdão, irmãos. Jesus foi um exemplo de oração. Os apóstolos foram um exemplo de oração. E nós temos que ser um exemplo de oração. Nós temos que viver oração, irmãos. Nós temos que orar e orar, até nós estarmos cheios do poder de Deus. Porque somente uma vida cheia do poder de Deus é que terá resultados. Seremos efetivos no reino de Deus. Pouca oração, pouca perseverança, pouca resiliência. Muita oração, você vai perseverar mais. Você vai ser mais resiliente. Porque a oração, comunhão com Deus, é que te dá poder. É que te dá força para você romper, para você vencer as perseguições, as calúnias, as afrontas, a oposição. É o poder de Deus. É a unção do Espírito Santo que dinamizará a tua vida. Que te tornará alguém grande, alguém poderoso em Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus Cristo. É uma vida de muita oração, meu irmão, que te torna poderoso para invadir os arraiais de Satanás e saquear os seus despojos, saquear as almas que ali estão e povoar os céus. É muita oração, pouco efeito no reino das trevas. Muita oração, aí você será uma bomba nuclear que vai explodir, vai estourar todas as cadeias, todos os grilhões e bilhões de almas. Aleluia, serão resgatados através da tua vida.
Glória ao nome de Jesus. Então não aceite menos que isso, meu irmão. Ore, e ore muito. Esse negócio de orar pouco, esse negócio de que é a posição do coração, sim, a posição do coração. Mas Deus também se agrada de horas contínuas com Ele. Horas contínuas, meus irmãos. Horas e horas de oração. Deus se agrada de crente que passa tempo com Ele. Com a Trindade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Comungando com as três pessoas da Trindade. Deus se agrada de pessoas que quer ter tempo com Ele. Na palavra, na oração. Por isso que para extrair de Deus mais poder, nós devemos passar mais tempo em oração. Esse negócio de 15 minutos, 20 minutos, meu irmão, só se for numa igreja, num culto, aquela meia hora que você ora ali. E tem alguns que nem nesse tempo não tiram. Infelizmente. Nem meia hora antes do culto eles não vêm orar. Quem diz como é que está a sua vida de oração se você não vem para orar meia hora na igreja? Como é que está a tua vida de oração em casa se você não passa meia hora de joelho na igreja, irmão? E vai dizer que ora dentro de casa? É impossível, irmão. Eu não creio, eu não acredito em crente que não consegue orar meia hora na igreja junto e dizer para mim que está orando em casa. Eu não acredito. Eu não acredito, porque orar sozinho requer muito mais dedicação e disciplina do que orar junto. Orar junto é até mais fácil do que sozinho. Então, meus irmãos, que Deus venha despertar a igreja na oração. A começar pelos púlpitos das nossas igrejas. A começar pelos pregadores, diáconos, auxiliares, presbíteros, evangelistas, pastores presidente, muitos que às vezes não têm tempo, eles não têm tempo para orar. Se você não tiver tempo para orar, infelizmente, você não terá efeito em nada do que você fizer na tua vida. Se você não tiver tempo de qualidade na oração, meu irmão, eu vou dizer, a sua força vai ser pequena, o poder de Deus será pequeno na tua vida e você não vai conseguir romper, você não vai conseguir vencer. Uma triste realidade. Então, desperta-te na oração, desperta-te a orar, arrume tempo na tua agenda para orar. Muitos querem agenda para pregar, muitos querem agenda para exibir talento, mas muitos não querem ter agenda para oração. Exclua qualquer tipo de outras agendas, meu irmão, mas reserve tempo, tire agendas de oração, faça agendas de oração, de campanhas, de propósito, e você vai ver Deus fazendo o impossível, o poder de Deus se movendo com tamanha intensidade na tua vida, a você ser uma chave, você ser um instrumento de Deus para resgatar os perdidos, as almas que estão perecendo nesse mundo terrível. Vamos para o subtópico 3. Poderemos delongarmos aqui horas e horas sobre esse assunto tão importante chamado oração, que, a princípio, é um assunto que eu muito me dedico, amo demais esse assunto, essa disciplina, essa prática, esse bom hábito chamado oração. Subtópico 3. A igreja destemida. Primeiro tópico, tópico 3, subtópico 1. Perdão, irmão, estou bem com um resfriadozinho. Testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar de sua fé. De nenhuma forma se sentiram intimidados, estavam capacitados pelo poder do alto. Por que eles não se sentiram intimidados, meu irmão? Porque eles estavam imbuídos do poder do alto. Aleluia. Eles estavam cheios do poder de Deus. Eles oraram, eles buscaram a face de Deus e o lugar se moveu, saíram com mais ousadia, mais intrepidez, porque Deus estava com eles. E Deus só vai estar conosco se nós estivermos com Ele em oração. Então eles saíram sem intimidação. E não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores o Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro. Mesmo quando o seu nome não é mencionado, ele é a fonte do poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde seu testemunho e se torna inoperante. Meu irmão, sem o Espírito Santo, sem o poderoso Espírito Santo, esse que não é a terceira pessoa da Trindade. Não, ele não é a terceira pessoa da Trindade. Porque nas três pessoas da Trindade não tem primeiro, não tem segundo, não tem terceiro. Eles são coiguais. A pessoa do Espírito Santo é Deus.
É a mão de Deus. Aleluia. Ele não é em terceiro lugar, nem em primeiro, nem em segundo. Ele é uma das pessoas da Trindade, meu irmão. Esse ser poderoso, Deus, o Espírito Santo é Deus. E ele tem que estar comigo, ele tem que estar contigo. Se ele não estiver operando na minha vida, se ele não estiver na minha e na tua vida, nós seremos inoperantes em tudo que nós fizermos. Em tudo que nós formos fazer, seremos inoperantes em tudo. Fracos em tudo que nós formos fazer. Porque é o Espírito Santo que nos capacita. É o Espírito Santo que nos capacita a pregar, irmãos. É o Espírito Santo que nos capacita a ensinar. É o Espírito Santo que nos capacita a ganhar almas. É o Espírito Santo que nos capacita, aleluia, a curar os enfermos, expulsar o demônio. É o Espírito Santo poderoso de Deus que nos capacita todas essas coisas. É o Espírito Santo de Deus que nos faz vencer, irmão, que nos faz romper, que nos faz ter ousadia, intrepidez e não vencer, e não temer as intimidações, não temer os inimigos que se levantam, os inimigos da cruz, irmão. Oh, glória, aleluia. É o Espírito Santo de Deus. Eita, Jesus, sinto Deus aqui. É o Espírito Santo de Deus que nos faz vencer, irmãos, que nos faz romper. Sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o azeite, o vaso é só o vaso. Mas com azeite, o vaso é um vaso cheio do azeite. Oh, aleluia. Oh, glória. Então o Espírito Santo é a fonte de poder da igreja, irmão. E como é que você vai ter esse Espírito Santo? Como é que você vai ter essa fonte de poder? Tendo comunhão com o Espírito Santo, meu irmão. Temos comunhão com o Espírito Santo, não entristecendo o Espírito Santo. Vivendo uma vida íntegra, vivendo uma vida com Deus, uma vida de comunhão, uma vida de intimidade, comungando com o Espírito Santo quer que você fale com Ele. O Espírito Santo quer comungar contigo, quer se comunicar contigo, quer ter comunhão contigo. Mas você não pode entristecer o Espírito Santo. Com uma vida libertina, uma vida de pecado. O pecado afasta, entristece o Espírito Santo, meu irmão. Você tem que ter uma vida santa. Para que o Espírito Santo habite, esse poder habite em você. Você tem que ter uma vida santa. Oh, aleluia. Urakancho rebikala masuri mikamandara machara makominaraya. Meu Deus. Muitos querem ter o Espírito Santo com uma vida suja, com uma vida cheia de pecado, com uma vida imunda, cheia de prostituição, cheia de adultério, com lascívia no coração, com a luxúria no coração, pecados escondidos no coração, consumindo conteúdos imorais e tantas coisas, irmãos. Como você vai ser cheio do Espírito Santo com uma vida profana? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Impossível, é impossível. Meus irmãos, e o Espírito Santo é a fonte de poder da igreja. Jovens, homens, mulheres, abandone sua vida de devassidão, sua vida de lascívia, de prostituição, de imoralidade. Porque senão o Espírito Santo não virá sobre vós, não estará em vós, e a sua vida será inoperante em tudo que você fizer, em tudo que você fizer. Serás inoperante, mas se você estiver com uma vida santa, uma vida diante do altar, uma vida consagrada, fugindo da aparência do mal, guardando os teus olhos de não ver aquilo que é abominável diante de Deus, não colocando coisas impuras diante dos seus olhos, guardando a tua mente, pedindo que o Espírito Santo leve cativa a tua mente à obediência a Cristo, mantendo as suas vestes limpas no sangue do Cordeiro, as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, o seu coração limpo pela meditação da palavra de Deus. Então o Espírito Santo fluirá com grande poder na tua vida. Oh, aleluia! E não vai ter demônio, não vai ter pessoa, não vai ter inimigo, não vai ter ninguém que vai te parar. Santidade ainda convém. Na mitra do sacerdote ele dizia: santidade ao Senhor, santidade ao Senhor.
Temos que ser santos para que esse poder flua nas nossas vidas. Santidade. Aleluia. Então o santo e poderoso Espírito Santo poderá fazer grande morada em nós e fazer grandes coisas através de nossas vidas. Glória a Jesus. Subtópico 2. Convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Atos 5:29. Nesse texto temos uma clara defesa dos valores cristãos. Ele mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé. E nós não podemos negociar nossa fé, irmãos. Aleluia. Nem que isso lhe custasse caro. Pedro não ia negar sua fé porque ele viu o que era tão doloroso, a dolorosa dor no coração de sua alma quando ele negou Jesus 3 vezes. E Jesus o perdoou. Então, Pedro estava decidido a perder a sua vida, mas não perder a sua fé. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar essa desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando esse age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja cria como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode de forma alguma ser negociado. Irmãos, mais vale temer a Deus, obedecer a Deus, do que aos homens. Se os homens, a lei da terra, quer seja que for, estiver contrária às Escrituras, meus irmãos, fiquemos com as Escrituras, fiquemos com a voz de Deus, fiquemos com a palavra de Deus, não com a palavra de homem, não com a decisão ou leis de homens, mas fiquemos com as leis delegadas por Deus, através de sua palavra. Nós não podemos aceitar os valores mundanos, as leis mundanas, o que estão tentando impor aí, dizendo que é normal, dizendo que é certo, e a Bíblia condena, meu irmão. Nós não podemos fazer parte disso, nós temos que contra-atacar isso usando a verdade, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta absoluta. E nós não podemos nos mover nem para a direita nem para a esquerda concernente a isso. Porque a palavra de Deus, meu irmão, é o centro da vida do cristão. A palavra de Deus, o que a palavra diz é o que nós iremos fazer. Não o que as leis governamentais que regem uma nação está dizendo que é, mas o que a palavra de Deus estiver dizendo. Então, se as leis governamentais, leis presidenciais e as leis do Estado estiver de acordo com a palavra, meu irmão, não estiver ferindo as Escrituras, não estiver totalmente contrário à Escritura ou contrário à Escritura, então nós obedecemos. Mas se estiver fora das Escrituras, meus irmãos, nós renunciamos, nós não negociamos a nossa fé. Nós não vamos negociar a nossa fé, não vamos abrir mão da nossa fé por causa de valores mundanos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória, eu sinto a presença de Deus nessa lição abençoada, meu irmão. Glória ao nome de Jesus Cristo. Não negocie a sua fé. Continue perseverando. Não desista diante dos inimigos, diante dos opositores, diante de quem se levanta contra você, diante de quem odeia você, diante de quem está tentando fazer mal ou que já fizeram mal contra você. Não negue a sua fé. Glória a Jesus. Continua perseverando, meu irmão. Continue estando com Cristo, junto com Cristo e mantendo comunhão com a Trindade, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então, tu serás o vencedor. Não negocia a tua fé. Não negocia a unção. Não negocia a presença com o pecado, com as coisas do mundo, com as leis desse mundo, com as afrontas, oposições, com as perseguições. Não negocie. Mesmo nas perseguições, glorifique e adore a Deus. Não negocie o teu chamado. Não se venda ao teu chamado. Não negocie a tua fé genuína, meu irmão. Continue firme, perseverando em Jesus. E Deus estará contigo para te tornar um vencedor, um guerreiro, uma guerreira. Aleluia, um instrumento nas mãos do Senhor. Um fiel, verdadeiro, uma igreja fiel e verdadeira na presença do Senhor. Vamos à conclusão. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito Santo enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. Não se assuste, meu irmão. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não há exceção. A perseguição, meu irmão, virá para os genuínos. Não virá para os falsos crentes, mas para os cristãos verdadeiros, meu irmão.
Aleluia. Há de vir perseguição, há de vir oposições. E exultai e alegrai-vos por isso, porque grande é o galardão seu nos céus. Oh, aleluia. Meu Deus. No contexto do cristianismo, né? Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. João 16, 103. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Então, o que nós podemos evitar de perseguição, evitemos, meus irmãos. Que nós podemos, às vezes, evitar alguns maus, algumas perseguições. Mas vai ter perseguições que nós não poderemos evitar. Mas o que nós podemos evitar, evitaremos. Nós não vamos ficar procurando perseguição, não é mesmo? Nós não vamos ficar provocando perseguição. Mas o que nós podemos evitar, evitaremos. Isso devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Portanto, isso significa que o sofrimento deve ser um alvo, não deve ser um alvo a ser alcançado, né? Não significa, eu vou ficar procurando perseguição para mim. Não, não. Então, tem coisas que a gente pega com a própria mão, não é mesmo? Mas nós podemos evitar algumas constrangimentos, algumas perseguições. Portanto, o nosso foco deve estar em Deus, pois Ele é quem nos pode guardar e capacitar no meio do sofrimento. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele tem cuidado de nós. Irmão, olhe para Jesus, olhe para Cristo. Ele te guarda, Ele te capacita no meio do sofrimento, você romper, você vencer. Amém? Fica essa lição abençoada. Deus abençoe em Cristo. Medite sobre essa lição. Medite, ouça a voz de Deus através dessa lição que falou conosco esta manhã. Deus os abençoe. Continue firme na perseguição, na provação. Não desista. Continue levando a sua cruz, que o final é de glória, que o final é trocá-la por uma coroa de glória incorruptível. Amém? Deus abençoe.